Ok, queridos, estamos no na terceira aula do nosso propósito, né? TCC, Treinamento de Crescimento Cristão, eh, de Fundamentos da Fé. E eu estou muito feliz de estar aqui compartilhando com vocês esse tempo, não é? Nós entendemos para que uma casa, para que você consiga crescer, quanto mais alto você for construir, mais sólidos têm que ser os fundamentos. Nós precisamos entender isso. Precisamos de fundamento, precisamos de alicerce forte. A palavra do Senhor diz que havia um homem que construiu a sua casa sobre a areia. Vieram as tempestades, vieram algumas situações, algumas adversidades, e essa casa, ela veio à ruína. E depois ele faz o exemplo de um homem que construiu a sua casa na rocha. Então vieram os ventos, vieram a chuva, vieram as tempestades, os problemas, as adversidades, e essa casa permaneceu firme. Então, queridos, você quer permanecer firme nos tempos de adversidade? Você tem que ter a sua fé sólida na palavra. Tem que estar sendo você tem que estar sendo muito bem fundamentado. Qualquer ministério que você for mexer vai exigir de você fundamentos. Estar vivo espiritualmente vai exigir de você fundamentos. E deixa eu te falar aqui uma coisa. O seu corpo se alimenta de arroz, feijão, de comida natural, de frutas, legumes. A sua alma se alimenta de sentimentos e pensamentos. E o seu espírito se alimenta de Deus, se alimenta da palavra. E quando o meu espírito está fortalecido, eu vou começar a gerar os frutos do espírito, ou o fruto do espírito, e isso vai começar a se manifestar naturalmente no meu corpo também. Então eu te pergunto, como está a sua saúde espiritual? Como está a sua saúde emocional, a sua psique, a sua alma? E como está o seu corpo? Então muitas vezes você vai ver muitas desordens naturais, por exemplo, sobrepeso, obesidade, problemas, eh, infecções, vírus, problemas que vêm oriundos de uma alma não saudável, de uma psique disfuncional, que precisa de uma transformação, de um mover do Espírito Santo de Deus por meio da palavra, para que possamos, cumprir o propósito, ok? Então, eh, um dos grandes objetivos aqui, queridos, é fortalecer o seu espírito, para que isso venha, eh, para que isso venha transbordar para sua alma e que isso possa transbordar para o natural também. Você é um ser tripartido, espírito, alma e corpo. Então, você tem que trabalhar se alimentando nessas três dimensões, para que você possa ser um homem, uma mulher de Deus saudável e possa frutificar para a glória do Senhor. Entendido? Estamos aqui no na nossa terceira aula. Elas estão sendo gravadas e disponibilizadas. Eu espero que você possa crescer um pouco mais hoje. Que o Senhor nos ajude. Amém, queridos? Vamos lá. Queridos, na primeira aula, nós falamos sobre a importância de nós trabalharmos aqui alguns fundamentos. Hebreus capítulo 6, ele vai falar de alguns fundamentos, de algumas bases, dos rudimentos da fé.
E aí nós vamos fazer um paralelo, né, da Bíblia. Por que que Deus é o único Deus, sendo que tem tantos deuses por aí? Por que que Deus é o único Deus, o Deus verdadeiro, criador dos céus e da terra, não é? Nós trouxemos aqui algumas características comparando, né, aquilo que alguns pensam com a verdade estabelecida na palavra. E para se entender aquilo que é falso, você tem que ter algo verdadeiro, não é? Então você vê os desdobramentos de uma vida dependente do único Deus, o Deus verdadeiro. E aí nós vamos falar hoje sobre a divindade de Jesus, porque muitas vezes você vai entender um Jesus romano, você vai entender um Jesus histórico, talvez na sua cabeça, Jesus foi um bom mestre, Jesus foi, sabe, uma boa pessoa, nos ensinou muitas lições, né? Muitas vezes você vai ver um Jesus frágil. Mas Jesus amava. Mas ele só amava, irmãos, ele não repreendia, ele não corrigia, ele não expressava a indignação pelas pelo pecado. Então nós temos que entender o Jesus verdadeiro, o Jesus de Deus, não o Jesus romano, não o Jesus histórico, mas o Jesus de Deus, o verdadeiro. Então, vamos falar sobre salvação, sobre o verdadeiro arrependimento, sobre a fé em Deus, sobre o batismo, sobre a comunhão, sobre a imposição das mãos, sobre a ressurreição, sobre o juízo eterno, fazendo sempre um paralelo. Como Deus quer construir a nossa identidade, o nosso propósito, para que possamos manifestar o reino de Deus. Uma das coisas que mais me corta o coração, irmãos, é ver pessoas que têm aí 5, 10, 15 anos, 20, 30 anos de fé ou mais, paralisados. Parece que correu atrás do vento, correu para não chegar a lugar nenhum. Parece que não rompe. Então eu quero trazer aqui um entendimento para que possamos ser, destravados, para que possamos ser desamarrados de tudo aquilo que nos prende, para você entender por que que você foi criado. Ou você acha que Deus te criou, te lançou aqui no mundo, para no final apenas te livrar do inferno? Ele te criou para ser livre do inferno. Não faz muito sentido, né? Não faz sentido nenhum. Então fique atento àquilo que o Senhor quer falar e aquilo que o Senhor quer fazer. Anota, queridos, anota. Olha, se você não anota, daqui a pouco você esquece, entende? Porque durante a semana eu quero que você, medite nisso, tá? Nós perdemos a capacidade de meditar, porque toda hora a gente está recebendo um estímulo novo, uma coisa nova, entre aspas, uma droga mais forte, né? E aí fica nessa questão, viciados em dopamina, né? Então nós falamos sobre a questão da Bíblia, nós trouxemos aqui alguns elementos históricos, não é? Sobre a unidade da Bíblia, os cumprimentos da promessa, das profecias dentro da Bíblia, a probabilidade de apenas 8 dessas 333 profecias a respeito de Cristo cumprirem, né? Estatisticamente, tanto que é desafiador. Então, irmãos, a nossa fé, ela é a expressão de um milagre, queridos, literalmente. Então, as explicações, né, como nós podemos comparar paleontologia, astrologia, geologia, hidrologia, ciência nuclear, termodinâmica, trazendo ciência e lançando os fundamentos da sua fé aí, refutando tudo aquilo que não presta e estabelecendo a sua fé firme em Cristo. E aí você vê a experiência pessoal na vida de muitos cristãos. Então, como a Bíblia foi escrita. E aqui, queridos, é o ponto. Então, nós precisamos ter claro, por que que nós ficamos correndo para não chegar a lugar nenhum? Porque não está clara a nossa identidade, não está claro o nosso propósito, não está claro o nosso destino. Mas por que que não está claro?
Porque, primeiro, você tem dúvida de quem você pertence. Até hoje você tem medo de ir para o inferno. "Ah, não, eu faço as coisas para não ir para o inferno". Claro, irmão, você tem que ter temor, você tem que andar, em obediência, você tem que fluir naquilo que Deus te chamou. Porém, queridos, você tem que entrar no amor do Senhor, na confiança do Senhor. Claro, confrontar o pecado e estabelecer bases para que o Senhor seja entronizado na sua vida. Salmos capítulo 89:14 diz assim, que as bases do trono de Deus é justiça, juízo, graça e verdade, entende? Então nunca foi só graça, nunca foi só amor. Então estabelecendo esses 4, nós vamos ter, eh, uma fé fundamentada, uma fé alicerçada, e por mais que venham as dificuldades, a sua vida está em cima da rocha. Então primeiro, nós vamos ter que entender a quem nós pertencemos. Nós pertencemos a esse Deus poderoso. Segunda coisa que nós precisamos entrar, o segundo nível que precisamos aprofundar, é ter alguém para te direcionar. Quem é o teu pastor? Quem é o teu líder? Quem te direciona? Quem te ensina os valores da palavra de Deus? Quem é que te corrige? Quem é que remove o seu egoísmo? Vai confrontar, às vezes, em amor, colocar o dedo na sua cara e falar: "Olha, tá errado. Você precisa corrigir isso, isso e isso", corrigindo em amor. Esse espírito da paternidade confrontando todas as atmosferas de orfandade dentro de nós. Quem é que te dá limite? Quem é que cuida da sua alma? Quem é que te aconselha? Quem é que te libera? Ah, não, o próprio Deus. Ninguém puxa sua orelha? Quem é que confere as coisas que você está fazendo? Então você tem que ter um pastor, você tem que ter alguém que te ajuda, que tem esse espírito da paternidade, irmãos. Sempre quando Deus quer abençoar alguém, ele vai usar uma pessoa. Quem é essa pessoa? Entendeu? Claro que você tem que ficar esperto com os aspectos de manipulação, controle, todas essas atmosferas que tentam, em vez de te dar cobertura, te dá, como se cobertor, né, tampa, não deixa você fluir para aquilo que Deus te chamou. E aí, queridos, uma vez que eu tenho a paternidade, que ele vai confrontar e vai até confrontar aquilo que eu acho que é bom, e na verdade não está me ajudando, está me fazendo paralisar, ficar né, no mesmo lugar, a partir desse confronto em amor, e a partir das coisas que eu vou aprendendo em Deus com solidez, eu começo ter a minha identidade, eu vou entendendo a minha missão. Então eu vou me posicionar como filho, ou eu vou me posicionar como órfão, entende? Ou eu vou ter uma identidade ou vou ter outra. Então você precisa manifestar essa atitude, essa identidade de filho. Depois, queridos, quarto nível ali, a partir do momento que eu começo a ter a minha identidade sendo formada, eu preciso agora os valores necessários e não distorcidos, mas alinhados à palavra de Deus, entende? Porque se eu achar que o pecado é só uma fraqueza, eu nunca vou confrontar o pecado, eu vou tolerar ele. E esse pecadinho, ninguém, queridos, tropeça em montanha, apenas em pedrinhas. Coloque isso na sua cabeça. E você ter claro quais são os valores. Cara, eu não vou fazer isso porque, primeiro, que eu sou filho de Deus. E um filho de Deus não se comporta dessa maneira. Porque, querendo ou não, queridos, a primeira coisa quando um filho apronta, as pessoas vão perguntar: quem é o pai dessa pessoa? Qual é a educação que esse pai deu para ela? Então, nós vamos entender, irmãos, que o nosso comportamento pecaminoso vai manchar, vamos dizer assim, o nome de Deus. Ah, não, ou a obra de Deus. Ah, não, para ser crente e ser dessa maneira, que essa pessoa aí eu não quero ser, não. Compra e não paga, só fala mentira, não dá bom testemunho, entendeu?
Então, por quê? Essa pessoa ainda tem os valores de um ladrão dentro dela. Desculpa a expressão, irmãos. Ela não consegue devolver o dízimo, irmãos, que é do Senhor. Então, é porque eu não acho problema nisso. Mas se eu vivo uma vida de princípio, se eu tenho a minha identidade, falo, não, eu sou um cidadão do céu. Eu honro ao Senhor, irmãos. Não é dar dinheiro para a igreja, não é ajudar a igreja, é honrar ao Senhor, entende? E aí, eh, a partir do momento que eu tenho os valores, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Se eu tenho os valores de alguém encorajado por Deus pela palavra, a palavra do Senhor diz em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, que Deus não nos deu um espírito de medo, de temor, de covardia, mas nos deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Então, se eu vivo fora dos princípios da palavra, eu vou ter medo o tempo todo. Mas se os valores da palavra estão implantados dentro do meu coração, esses sentimentos de medo vão sendo confrontados por esse espírito, pelo Espírito Santo, que manifesta na minha alma poder, amor e equilíbrio, entende? Porque a paternidade está, definida, paternidade do Senhor, entende? Que pode se manifestar diretamente ou através da instrumentalidade de um homem e de uma mulher de Deus que te ama, te corrige e vai te encorajar para as coisas de Deus. E aí, irmão, se eu tenho toda essa estrutura, se eu sei quem eu sou em Deus, se eu creio que é possível, que essas promessas são para mim e eu posso viver agora, eu vou começar a tomar posse. Isso vai afetar o meu comportamento e eu vou tomar atitudes de um homem e de uma mulher com temor do Senhor, alinhado à palavra, e eu vou começar a viver isso na prática. E aí, irmãos, a minha família vai ver, vai notar a diferença e vão começar a perguntar: "Nossa, o que que aconteceu? Que bicho te mordeu?", né? Que você tomou? Que droga é essa que você está usando?". Não, irmãos, é o evangelho de Cristo mudando as minhas atitudes, as minhas ações, arrancando tudo que não presta para fora. E o reino do Senhor sendo implantado. E aí, irmãos, aonde eu passo, eu sou um gerador de ambientes. Ou eu vou gerar ambientes que glorificam a Deus aonde eu passo, ou eu vou andar em ambientes. Irmãos, olha que coisa interessante, né? Hoje eu vou, por exemplo, no meu barbeiro lá, eu chego, eles colocam música gospel. Tá lá tocando, né? Mas eu chego, começa a tocar louvor. E eu nunca pedi. Entendeu? Aí, irmãos, a gente estava reparando ontem, eu sentei numa sanduicheria e fui comer algo com a minha esposa, a senhora Dani, e ela parou e compartilhou: "Nossa, você já reparou que aonde a gente senta, de repente um monte de gente começa a chegar na mesma hora?" E a sanduicheria lá é nova, o cara até tirou foto, né, lotada assim de repente. Então, assim, foi algumas coisas, porque se tô falando que a gente, né, a gente foi vendo algumas evidências, algumas coisas. Falei: "Gente, mas que coisa interessante". Então isso é a manifestação do reino de Deus, que vai ter impacto nas pessoas, nas famílias, nas igrejas e nas nações. Então alcançando e despertando, amadurecendo essas pessoas, e essas pessoas que vão amadurecendo, vão vivendo uma vida para a glória de Deus. Aonde elas vão? No que elas fazem? Na repartição pública onde eu estou, no colégio, na faculdade onde eu estudo, aonde eu estou, eu manifesto o reino.
Por onde eu passo, eu manifesto o reino, porque ele está dentro e se manifesta para fora. Amém, queridos? Então, pega isso aí para ti, né? Falamos que somos um ser tripartido, falamos sobre a essência do Senhor, sobre algumas evidências na natureza que revelam a glória de Deus, né? Falamos sobre a figura da triunidade, ou da trindade se manifestando. Falamos da figura do tabernáculo e de como os cristãos, eles precisam crescer. A ovelha tem que morrer para nascer o filho. Se você não assistiu essa aula, volta lá e assista ela, primeira e segunda aula, tá? Falamos sobre a essa formação dos discípulos e dos alicerces, né? Sobre a importância do crescimento, para que nós não sejamos como bebês na fé, mas que possamos ser como filhos maduros que manifestam a glória do Senhor. Sobre os ambientes, sobre cada atitude que nós devemos tomar para transitar para esses ambientes. Deus não te chamou para esquentar banco de igreja, coloque isso na sua cabeça. Então, os 3 níveis de amadurecimento: átrio, santo lugar, santo dos santos. E agora nós vamos falar sobre, queridos, divindade de Jesus. Que está lá no livro de Hebreus, sobre os rudimentos da fé. Então vamos lá. O único Deus verdadeiro revelou-se como eu sou, o Criador, o Redentor da humanidade. A Trindade consiste em um Deus verdadeiro, o Pai, Jesus Cristo e o seu Filho, né? E o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Então, quem é Jesus? Vamos ver aqui como algumas outras religiões eles falam quem é Jesus. Então, por exemplo, os Mormons dizem que Jesus é o irmão espiritual de Lúcifer. As Testemunhas de Jeová dizem que Jesus é o arcanjo Miguel. Os adeptos da Nova Era dizem que Jesus é o avatar, o mensageiro iluminado. Buda nunca afirmou ser Deus. Moisés nunca afirmou ser Yahvé, ou Deus. Maomé nunca afirmou ser Alá. Mas Jesus Cristo declarou ser o Deus vivo e verdadeiro. Então, Buda disse: eu sou um professor em busca da verdade. Maomé falou ser um profeta de verdade. Mas Jesus disse: eu sou a verdade. Então, Confúcio disse que eu nunca pretendo ser santo. E Jesus disse: quem pode me convencer de pecado? Maomé disse: a menos que Deus jogue o seu manto de misericórdia sobre mim, eu não tenho esperança. E Jesus disse: a menos que você creia em mim, você morrerá em seus pecados. João capítulo 8, versículo 21. Se você não crê em mim, você morrerá nos seus pecados. Então, olha só, o paralelo para que possamos chegar naquilo que o Senhor quer falar para nós hoje. Então, a divindade de Jesus. Vamos lá. Trilema de C.S. Lewis. Não sei se vocês já viram esse trilema, mas isso aqui me chamou muita atenção. Que diz assim, ó, lá no livro Cristianismo Puro e Simples: eu estou tentando prevenir que vocês continuem dizendo a bobagem que as pessoas dizem frequentemente sobre ele. Eu estou pronto para aceitar Jesus como um grande professor de moral, ou histórico, né? Mas eu não aceito a sua afirmação de ser Deus. Isso é uma coisa que não devemos dizer. Um homem que fosse somente um homem e dissesse o tipo de coisas que Jesus disse, não seria um bom professor moral. Ele seria ou um lunático, no mesmo nível de um homem que afirma ser um ovo mexido. Um homem pega e fala assim: não, eu sou um ovo mexido. É verdade? Não.
Ou então ele seria, ou ele seria o diabo do inferno, ou ele seria Deus. Ou ele seria considerado um louco, um lunático, ou mentiroso ou senhor. Jesus não pode simplesmente ter sido um grande professor moral, ao mesmo tempo ter feito todas as reivindicações e ter falado tudo aquilo e manifestado o poder como ele manifestou. Alguém pode até questionar a confiabilidade das escrituras, mas nesse ponto é preciso perguntar: por que acreditar no seu ensino moral? Em outras palavras, se o texto não é confiável, por que usá-lo? Então ele colocou, essas 3 expressões. Ou Jesus era um lunático, ou Jesus era um mentiroso, ou você tem que considerar que Jesus é o Senhor. Então, o lunático por quê? Porque nesse sentido, somente uma pessoa com problemas mentais afirmaria ser Deus. Segundo esse ponto de vista, Jesus teve boas intenções, mas era um autoiludido, que as pessoas pensavam. E isso preservaria sua integridade moral, supondo, mas novamente coloca em dúvida a legitimidade do seu ensinamento moral. Afinal, quem estruturaria a sua vida segundo a maneira de viver de alguém psicologicamente perturbado? A segunda hipótese, de acordo com esse argumento, Jesus simplesmente mentiu sobre quem era. Ele era um homem, apenas um homem. Os momentos em que ele reivindicava sua identidade divina são simplesmente mentiras. De acordo com esse ponto de vista, no entanto, não consigo ver como se poderia seguir o ensinamento moral baseado em um mestre mentiroso. Então, ou você pode considerar ele como Senhor. Esse argumento reconhece simplesmente que Jesus é quem diz ser. Ele oferece um ensino moral, mas não é um professor simples, entre outros. Jesus é o Filho unigênito do Pai. Ele é o nosso Senhor. C.S. Lewis não mede palavras para afirmar: Jesus é o Senhor, e conclui: ou esse homem era o Filho de Deus, ou possa ser o louco ou coisa pior. Você pode querer calá-lo por ser um louco, pode cuspir nele, matá-lo como um demônio, mas ou cair aos pés dele e chamá-lo de Senhor e Deus. Mas ninguém pode dizer que ele passava de um humano. Ele não nos deixou essa opção e não quis deixá-la. Então, Jesus, 100% homem. Como eu disse, você pode crer em uma dessas 3 maneiras. E para mim ele é Senhor. Você não pode chamar ele só de bom mestre. Então por quê, queridos? Ele nasceu, olha lá, homem. O que comprova? Quais são as evidências de que ele viveu e foi 100% homem? Ele nasceu, Lucas capítulo 2, versículo 7. Em Lucas capítulo 2, versículo 52, diz que ele crescia em estatura e sabedoria. Em João capítulo 4, versículo 6 e João capítulo 19, versículo 28 diz: ele ficou cansado e com sede. João capítulo 12, versículo 27, Mateus 26, 38 e João capítulo 11, versículo 35 diz: ele tinha emoções humanas. Lucas capítulo 23, versículo 46 diz que ele morreu. E só pode morrer quem está vivo, né? E Lucas capítulo 24, versículo 39 e João capítulo 20, verso 20 e 27 diz que ele tinha um corpo real após a sua ressurreição.
Amém, queridos? Vamos lá. Jesus, 100% Deus também. Jesus existia antes de Abraão. João capítulo 8, versículo 58 diz: Jesus disse: Em verdade eu vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus é igual ao Pai. Eu e o meu Pai somos um. João capítulo 10, versículo 30. João capítulo 5, versículo 17 e 18. Jesus perdoou pecados, algo que só Deus pode fazer. Quando Jesus viu a fé deles e disse ao paralítico: Filho, os teus pecados são perdoados. E alguns dos escribas sentados ali raciocinavam em seus corações: Por que esse homem fala blasfêmias assim? Quem pode perdoar pecados senão somente Deus? Marcos capítulo 2, versículos 5 e 7. E eu te provo, queridos, que ele deu esse mesmo poder para a igreja. Olha que lindo, queridos. Olha que recurso maravilhoso. Abre sua Bíblia lá em João capítulo 20, versículo 23. João 20, 23. Versículo 23. Deixa eu interromper aqui e colocar aqui na Bíblia. Olha só. Vocês estão conseguindo enxergar aí minha tela? Fala alguma coisa aí, crente. Então, beleza. Vamos lá. Diz assim, ó. João 20, 23. Se perdoarem os pecados de alguém, serão perdoados. Porém, se não perdoares, não serão perdoados. Então, poder para perdoar pecados também. Uma chave bíblica aqui incrível. Ok? Voltando. Então, os críticos de Jesus diziam que Jesus afirmava ser Deus. Portanto, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque ele não apenas violava o sábado, mas também disse que Deus era o seu pai, fazendo-se igual a Deus. João capítulo 5, versículo 18. Queridos, alguns falam aqui, né? Que Jesus violava o sábado. Aqui, queridos, Jesus apenas fazia com que aquilo que deveria ser conforme o céu criou fosse estabelecido de volta. Então, o homem que estava com a mão ressequida, ele merecia pelo céu, não é? Ou era Deus não havia criado ele para ser daquela maneira, não é? Então, qual é o, a expressão que o céu havia criado ele para ser? Com as mãos normais, com um corpo normal. Então Jesus trouxe aquela realidade dos céus, corrigindo aquela necessidade na terra. Então, ele estava apenas fazendo a vontade de Deus e não quebrando o mandamento. Na verdade, ele estava vivendo esse mandamento. Ok? Jesus na criação. No princípio, ele era o verbo, ou a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como o do unigênito vindo para o Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, versículo 1 e 3 e versículo 14. Então, queridos, sem Cristo,
Nada do que foi feito se fez. As coisas foram feitas. E depois, um dia eu quero explicar sobre essa teoria da pericorese, né? Que é a dança do Espírito, do Pai, do Filho e do Espírito, criando tudo. É como se fosse aquela cantiga de roda e Deus criando todas as coisas, todos os espíritos, tudo por meio dessa expressão e do ágil. Amém, amém. Amém, queridos? Deus se revelou como eu sou a Moisés. E Deus disse a Moisés: Eu sou o que sou. E ele disse: Assim dirás os filhos de Israel: Eu sou, o eu sou me enviou a vós. Jesus se revelou como o eu sou a nós. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. E eu sou tudo aquilo que você precisar que eu seja. Amém, queridos? Amém? Então, queridos, olha que incrível, não é? Você, tá, um dia te convidaram, fizeram um apelo, você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas você já imaginou que todo esse pacote, todas essas expressões da glória de Deus, toda essas engrenagens da fé e todos os recursos que você tem para vencer essas batalhas? Então não duvide, queridos, do que Deus fez por você, entregando o seu filho para perdoar os seus pecados. Então se posicione como um guerreiro, para de ser um fracote, alguém, uma vítima. Você tem que se levantar como um guerreiro, como um homem, uma mulher de fé, com todos os recursos que o Senhor te deu. Pare de deixar o inimigo montar nas suas costas, te controlar. Você não é vítima desse desejo, você não é vítima eh eh, dessa situação. Para de ser uma vítima, seja um protagonista através de Cristo, usando as armas espirituais que Ele te deu na palavra. Saia das atmosferas de autocomiseração e autopiedade. Isso aí é um altar a demônios. Você está colocando suas lágrimas lá. O inimigo está se alimentando do seu muco nasal e do seu sofrimento e das suas lágrimas. Saia desses lugares, se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Existem espíritos malignos chamados sereias, nereidas, espíritos malignos que se alimentam de sofrimento humano. Se for para chorar, chore na presença do Senhor em adoração. Amém, queridos? Então, terminando essa parte, queridos, entendemos que Jesus é Deus, sempre foi 100% homem. E Ele sabe o que você está passando. Ele te entende. E Jesus também 100% Deus. Quer estabelecer ou reestabelecer aquilo que você foi feito para ser. Queridos, o propósito eterno de Deus. Eu pergunto aqui, todos aqui sabem qual é o propósito de Deus na sua vida? Claramente.
Seja sincero aí. Vamos, gente, escreve aí. Vamos lá. Seguir os passos de Jesus. Não, 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 não. Seguir os passos de Jesus, procriar. Não sei, não, não. Então, irmãos, a nossa fé ela fica muito vaga se a gente não tem clareza daquilo que Deus tem para nós. Irmãos, é só você voltar na origem, lá no início, lá no princípio. Por que que Deus criou o homem? Como que era a comunhão de Deus com o homem? E isso vem antes do pecado, queridos. Então nós vamos começar a ter clareza, irmãos. Porque o inimigo ganha vantagem sobre nós porque não sabemos quem somos, não sabemos para onde vamos, temos medo de tudo porque não mergulhamos no amor e na certeza de que Deus está cuidando de tudo. Deus tem um propósito original e eternos para a nossa vida, de sermos uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Então Deus é o Deus de propósito. Romanos capítulo 8, versículo 28. Vamos abrir? Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos capítulo, Romanos capítulo 28. Diz assim, ó: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Eu tenho um entendimento, queridos, que no final de todas as coisas, o que vai contar é o quanto de Cristo foi encontrado em nós. Então, se foi encontrado muito de Cristo em nós, se Cristo foi formado em nós, seremos galardoados. Se foi encontrado pouco de Cristo em nós, seremos disciplinados. E se foi encontrado nada de Cristo em nós, juízo eterno. Então, por que que o inimigo ele tenta, de todas as formas, combater o ensino de Cristo, o ensino verdadeiro? É porque, queridos, tudo que eles querem é que você seja um com eles e não seja encontrado nada de Cristo em você. Então entenda isso. Entenda isso e deixe o Senhor mover. Cristo precisa ser formado em nós. O que adianta a gente lutar, aprender seminários de batalha, sei lá, vários seminários,
tempos e estações, ciclos de Deus, se a nossa base não está fundamentada em Cristo, irmãos. Nós queremos chegar aonde? Entende? No mundo espiritual, queridos, até para fazer batalha espiritual, você tem que ter fundamento na palavra. Porque o inimigo, queridos, ele vai trazer o entendimento, ele vai tentar distorcer para não perder espaço. Aí, por exemplo, você vai, ministrar alguém, essa pessoa vai falar assim: "Ela é minha", o inimigo falando na boca, né: "É minha, eu recebi isso, eu recebi aquilo, a mãe dela me entregou lá no centro, tal, tal, é minha". E aí, como é que você vai responder isso? "É não, ela não é não, sai em nome de Jesus". Pode sair, irmãos, mas você vai ter muito mais êxito dizendo: "Todas as almas são minhas, diz o Senhor, sai agora no nome de Jesus". Meu irmão, entende? Até para batalhar irmãos, Jesus no deserto batalhou pela palavra, está escrito. E ele, tum, está escrito, tum, está escrito, e também está escrito. Batalha espiritual por meio da palavra, irmãos. Até nas suas orações, se você orar direcionado, querido, você vai ter muito mais êxito. Eu estava falando esses dias sobre o posicionamento de oração de muitos de nós. Muitos de nós chegamos diante do Senhor como mendigos. Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me dar uma atenção, sabe, de uma forma muito, ou você pode vir como, e fazendo um paralelo com aquela viúva que se apresentava diante daquele juiz, chamado juiz iníquo, né. Ou você pode chegar todo emocionado: "Julga minha causa, pelo amor de Deus", sabe, com desespero. Ou você pode chegar juridicamente e falar assim: "Olha, está escrito. Senhor, eu confio tanto na sua palavra, está escrito aqui, 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 aqui". Eu já falei para vocês aqui que eu já fui curado do estômago, declarando a palavra e falando: "Deus, está escrito que o Senhor levou sobre si todas as dores, todas as enfermidades. Eu não tenho por que ficar com ela". Coloquei a mão no estômago e falei: "Dor de estômago, desapareça, saia em nome de Jesus". E eu fui curado instantaneamente de uma gastrite. Eu já tinha gastado remédio, já tinha faltado trabalho não sei quantas vezes, entende? Então, queridos, precisamos nos posicionar e entender. O propósito eterno de Deus é que sejamos uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Que esses dias sejam dias de confronto por meio da palavra e que Cristo seja formado em nós. Deus nos ama pessoalmente e tem um plano maravilhoso para cada um de nós. Todo ser humano necessita de um sentido para viver. Irmãos, você entender isso aqui vai dar mais sentido para a sua vida e a sua caminhada com Deus. Você entender seu propósito, seu destino no reino. Um propósito firme que sustente a sua caminhada nessa terra. Em Cristo, você e eu temos um propósito existencial. Temos origem e temos destino. Você não é um acidente. Diga aí, em voz alta. Diga assim: eu não sou um acidente. Eu não vim nessa terra por acaso. Deus me criou com um propósito eterno e perfeito. Amém, queridos? Você não é um acidente. Fomos conhecidos, o propósito eterno, fomos conhecidos e predestinados antes da nossa existência, todas as nossas e das nossas imperfeições. Isso é assombrosamente maravilhoso.
Fomos criados com um propósito que já existia antes de nós mesmos. Aleluia. Salmos capítulo 139. Cada um de nós temos que ter esse entendimento de que nada pode nos separar desse amor e desse propósito divino. O propósito maior de tudo é que quando Deus governa a nossa vida, Ele fará com que todas as coisas cooperem e trabalhem juntas para o nosso bem e para o cumprimento desse propósito. Ainda que Ele te coloque numa situação difícil, para que você enxergue tudo que você vem fazendo e acumulando na sua alma e que tem embotado o seu espírito. Todas essas coisas vão vir para fora e vai doer. E vai doer. Mas o plano do Senhor vai se cumprir na sua vida, creia nisso. Seremos sempre treinados, transformados e amadurecidos na fé. E essa é a missão da igreja. Assim como lá em Gênesis capítulo 21, versículo 27 e versículo 28, tem lá, Deus criou a imagem e semelhança. E depois ele determinou, cresçam, multipliquem, encha a terra. Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29. A imagem de Cristo sendo formada em nós. A imagem do que o Senhor nos criou para ser, para desfrutar de tudo que Deus é e tudo que Deus tem. Uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus e muitos irmãos. Amém, queridos? Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família. E eu quero orar com você aqui hoje. E eu quero passar alguns exercícios, eu vou postar amanhã lá no grupo, tá? Algumas coisas para ficar mais claro, algumas ferramentas para ficar mais claro esse propósito, tá? Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, colocamos agora diante da Tua presença as nossas vidas, os nossos corações, o nosso entendimento. Senhor, nós precisamos de Ti, Deus. Nós clamamos por Tua graça, clamamos pela Tua misericórdia, clamamos, Senhor, pela Tua verdade, clamamos, Senhor, pela justiça do Senhor, Deus, sobre as nossas vidas, colocando em ordem todas as áreas devastadas, Senhor, trazendo a existência de renovo, da construção, Deus, da fé, do propósito bem estabelecido, Senhor, do governo do Senhor sobre as nossas emoções, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Em nome de Jesus, Pai, nós cremos, Senhor, na manifestação da glória do Senhor, Deus, do poder do Senhor, Deus, trazendo vida em toda a área de morte. Nós declaramos vida, Senhor. Vida, 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 vida. Em nome de Jesus, ressurreição, ressurreição, ressurreição. No nome de Jesus, toda a área morta. O poder da ressurreição. O poder da ressurreição. No nome de Jesus. No nome de Jesus, toda a imagem distorcida na mente. No nome de Jesus, coloca as mãos sobre os seus ouvidos. Pai, em nome de Jesus, unge os meus ouvidos para que eu possa enxergar, para que eu possa ouvir, Deus. E a imagem daquilo que eu ouvi seja exatamente a imagem daquilo que o Senhor quer que seja formada dentro de mim. Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Senhor, que os meus olhos, coloca as mãos nos seus olhos. Senhor, unge os meus olhos para que eu possa ver, Deus, enxergar os planos e os propósitos do Senhor, Deus. E quando eu ler a Bíblia, Senhor, eu não sentirei sono. Minha mente não vai ficar vagueando, eu vou entender, Deus. No nome de Jesus, que o Senhor revele o Espírito por detrás da letra, para que eu seja cheio da vida de Deus. Em nome de Jesus. Pai, nesse momento, clamo por tuas virtudes, Senhor, as virtudes do Cordeiro, no nome de Jesus. Senhor, nós oramos, Senhor, todos aqueles que estão passando por enfermidade. Senhor, que
e toda dor, e todo espírito maligno, espírito de enfermidade, em nome de Jesus, seja sentenciado, para que a manifestação da glória do Senhor traga as realidades do céu, invadindo as necessidades da terra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. No nome de Jesus, fortaleça, Deus, a vida dos teus filhos. Fortaleça, Senhor, a vida das suas filhas. Senhor, não nos deu um espírito de temor, mas nos deu um espírito de poder, de amor, de moderação e equilíbrio. E aonde nós declaramos haverá cura, haverá cura. Senhor, unge as mãos, unge as mãos, unge as mãos, Pai, e declara, aonde os seus filhos colocarem as mãos, haverá cura, haverá transformação, haverá mudança de realidade no nome de Jesus Cristo. As realidades do céu invadindo as necessidades da terra. Em nome de Jesus, nós oramos e declaramos por fé, declaramos por fé, declaramos por fé. Não vivemos pelo que vemos, não vivemos pelo que vemos, mas vivemos pelo que cremos. Então nós cremos e declaramos. Nós declaramos vida de Deus em nome de Jesus. Aleluia. Amém, queridos? Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família. Até a próxima aula, em nome de Jesus. Amém? Todo mundo bem aí? Aleluia. Amém, queridos? Deus abençoe. As aulas estão acontecendo nos domingos, tá? 10 da manhã. Serão 12 aulas, nós estamos na terceira. Amém? Daqui a pouco eu coloco a playlist lá de novo no grupo. Irmãos, fiquem atentos, tá, aos recados. Eu sei que é muita coisa. Inclusive, como a gente vai postar algumas coisas mais direcionadas, eu vou fechar ele por um período, tá? Eu falo assim para comentários essas coisas, por enquanto. Até para não sumir, né? E em breve o nosso propósito de libertação na área financeira, tá bom? Deus abençoe vocês.